livro aqui. Ele pode funcionar de várias maneiras. Vou mostrar um que é o tradicional. Eu adoro adaptação, assim, e gosto muito de ler sobre outras épocas. Então, peguei o Petrônio, que é um escritor romano de 70 depois de Cristo. Ele escreveu o Satiricon, que dizem era um tirambaço de um livro enorme, mas que só sobrou isso aqui dele. E dentro do Satiricon, que o Fellini filmou de forma magistral, tem uma história que eu gosto demais, chama Matrona de Éfeso. E a Grafite lançou uma edição, algumas edições da Grafite têm temas, e esse aqui, o tema era mulher. Então eu falei, bom, a Matrona de Éfeso é sobre uma viúva, então eu vou adaptar, porque é uma visão de um romano de 70 depois de Cristo, quer dizer, achei que isso seria interessante. A história, basicamente, está aqui, né, nesse pedaço. Então você lê aquilo, né, você dá uma olhada, não, aqui não, aqui está uma viagem agitada, deve ter sido desmarcado, mas de qualquer maneira você vai ler aqui o texto e você vai marcar nesse texto o que é imagem, o que é ação, está aqui, ó. E o que é texto, né? O que você vai poder manter como fala, tá aqui, ó, a adaptação, e o que você vai transformar em imagem. Se você vira a minha adaptação e a do Fellini, você vai ver similaridades enormes, inclusive de texto, justamente por isso, porque isso aqui é um processo que seja o cinema, o teatro, é uma decupagem de cena, né? Dessa decupagem, então, a gente vai produzir geralmente duas coisas diferentes. Uma que é um resumo do texto, né, com a página, especificações, e às vezes nesse resumo você tem uma descrição da cena também. Então é quase que uma espécie de carcaça do texto, né? Você dissecou o texto mesmo e pôs aqui. E aqui você tem o que na nossa língua pátria, né, o filha da mátria, é chamado layout, né, que é o rascunho, uma primeira versão. No caso dessa aqui, eu fiz pensando no Piero, que é um amigo meu da Grafite, que é italiano, então eu quis que ele desenhasse, porque ele é italiano, então achei que tinha a ver. E ele fez aqui, de fato, a história, a versão, né? Então aqui você tem o texto original, a adaptação, né? Um layout. Sabe? A gente fica buscando outras formas de trabalhar. Então, nesse aqui, por exemplo, que é o Talismã, que a gente fez em parceria, que é um quadrinho independente, né? Esse aqui foi assim, eu criei um tema, que é um talismã, que você pede a ele qualquer coisa, ele atende, mas ele sempre te cobra alguma coisa, que é uma regra básica da magia, isso. Tudo tem um preço. Então, a partir disso, eu juntei alguns roteiristas e falei, olha, é essa a ideia. Outro modelo aqui, ó, por exemplo, esse aqui é sobre Pedro Leopoldo. Então, ele está no meio do caminho, né? Ele tem um tema, mas esse tema existe lá, está posto, eu não posso simplesmente pirar com ele. Pedro Leopoldo é uma cidade que tem mais história que Belo Horizonte, então foi incrível. Na verdade, eu me lasquei, porque geralmente num trabalho desse tipo, em 20 páginas, 25, você dá conta de uma cidadezinha, mas aqui eu poderia ter feito 100 páginas ou mais. Uma última forma aí também, que com o passar do tempo eu venho desenvolvendo, misturando meu trabalho mais com artes plásticas, que é fotografia, tanto trabalhando com a Gestalt, quanto aqui, ó, eu tenho gatos, né? Então eu tenho documentado ao longo de anos o cotidiano desses gatos aqui. E vou fazendo pequenas situações, são como tiras, embora não estão dispostas como tiras, mas são tirinhas, usando imagens, e são histórias verdadeiras. Então é algo de documental também, quer dizer, talvez o Discovery Channel ou Animal Planet, né? Mas esse aqui é uma boneca, na verdade ele vai se tornar ele vai ter um outro formato, eu acho que não, esse aqui eu estou fazendo um experimento ainda. Esse sujeito aqui, ele tinha um plano que era entrar pela Amazônia, ele ia encontrar o Eldorado, cujas calçadas eram de ouro. Aí ele ia casar com a filha dele, e ele ia fazer uma linhagem pura e provavelmente louca, né? E ele ia reinar sobre o mundo, porque ele ia ser uma nação bilionária e tal. E ele entrou pela floresta e ninguém nunca mais soube dele. Então, a única coisa que se tem na história registrada sobre a guerra é isso que eu acabei de contar. A partir disso, que era um tema, então, eu fiz essa história por quê? Porque o que eu queria aqui era um processo da Gestalt de buscar formas abstratas e com elas fazer colagens e criar imagens. Então, eu tinha 4 páginas aqui planejadas e a história virou 6, ela poderia ter tido 10 páginas. Porque foram surgindo, essa imagem inteira aqui, por exemplo, surgiu porque eu achei um rosto. Meu trabalho agora, ele vem tentando misturar quadrinho e artes plásticas
Porque no quadrinho não tem original. Percebe? Né? Então, quando você pega um trabalho, por exemplo, esse aqui, ó, né? Esse é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, esse trabalho aqui, ele acaba tendo uma aura que uma página de quadrinho, até hoje, ela tem mais, né? Você tem exposições de páginas e tal. Mas é um trabalho um pouco diferenciado nesse sentido. Ou quando você vê esse aqui, ó, que é o grandalhão ali que eu falei, que é essa cena aqui, ó. Ao mesmo tempo, essa cena aqui, tá vendo? Isso aqui, ele reaparece aqui, ó, por exemplo. É o mesmo padrão. Ó, aqui tem outro. Esse aqui eu fiz de uma outra história, não dessa. E esse aqui de outra história também, ó. São duas... Mas são processos... Esse daqui eu estou misturando o Belerofonte, né? Toda aquela coisa. Então, ó, aqui são os... Engraçado, os outros deviam estar aqui também. Não sei o que aconteceu. Depois eu posso achar, mas aqui eu acho que dá para ilustrar também o que é o processo, né?